Hi people! Bem-vindos ao nosso canal e como vocês podem ver, hoje a gente tem aqui dois convidados para lá de especiais, Ali e Ulisses, que vão contar um pouquinho da história deles. Eu tô ansiosa para ouvir o depoimento deles que eles têm para contar pra gente da vida deles aqui na Austrália. Então, se apresentem, né? Acho que todo mundo já conhece vocês, mas Conhece, né? Vai que não conhece, né? São famosos. Bom dia, gente. Pra quem não conhece a gente, Lígia e Ulisses, a gente é do canal Vamos Fugir. A gente fala bastante de Austrália também, então possivelmente você já viu a gente por aí. Mas se não viu, fica o convite também pra ver, tá? Vamos Fugir Blog. Mas resumindo, a gente chegou na Austrália há 5 anos e agora a gente tá fugindo da Austrália. Tá fugindo e no final, quem não sabe ainda vai saber o porquê. Então segura a onda aí, vamos lá. Quer vir para a Austrália? Este vídeo é oferecido pelo curso Meu Start. Conheça a metodologia de 8 passos que te prepara para recomeçar sua vida aqui na Austrália de forma eficiente, com segurança. Realize seu sonho, dê o seu start e saiba tudo sobre imigração, trabalho, estudos e planejamento emocional na Austrália. Quer saber mais? Acesse o link na descrição agora mesmo. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Antes de mais nada, já segue a gente aqui nas nossas redes sociais e também eu vou deixar as redes sociais deles porque, gente, eles têm muito conteúdo bacana no YouTube, no Instagram, então já aproveita para seguir. E agora também eles vão falar de outras coisas no canal deles, não só de Austrália, mas também de viagens. Eu quero seguir, eu quero saber de várias coisas do mundo. Já segue, né? Ah, bom, né? Ah, bom. Já segue. Achei que agora que a gente vai embora, vocês iam dar um follow, né? Vamos sair fora ali. Acabou a amizade. Gente, vamos lá. Conte um pouco aí da história de vocês ainda no Brasil, né? Como que vocês se conheceram? Como é que veio essa história de viajar? Vocês sempre gostaram disso? Como é que era? Tá. Começa você, porque senão eu vou começar lá em Vixe, 1900. Ulisses vai contar Vamos pra 2003 ali, né? Tá, vamos lá então. A gente se conheceu de um jeito um pouco doido, assim, um pouco diferentão. Eu estudava em Campinas e o Ulisses já trabalhava em Campinas e tinha uma coisa bem tradicional, assim, de quem faz faculdade longe, de pegar carona com galera que mora em outra cidade. E ele oferecia carona e eu sempre pegava carona. Eis que um dia, resumindo a história, eu peguei carona com ele. Foi assim que a gente se conheceu, voltando de Campinas Ele pra tava na beira da Taubaté. estrada, levantando a saia. Mentira, não era assim. Era um aplicativo só das faculdades, gente, tudo organizado, Tinder, calma. Tinder. Não tinha o Tinder na época, né? A caroninha do amor. Era o Tinder Caronas. O Tinder carona, só que não. E aí, beleza, a gente se conheceu, não rolou nada na carona, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí começamos a conversar, babá, e depois a gente, encurtando bem a história, a gente começou a namorar, foi morar junto depois de quê? 1 ano e meio que a gente tava junto? Acho que é, 1 ano e meio. 1 ano e meio namorando, a gente foi morar junto. E aí eu já gostava muito de ler blogs de viagem, de pesquisar. Eu sempre fui a louca da viagem, né? Ficava pesquisando e tal. E eu já tinha feito um intercâmbio antes, até logo que a gente se conheceu, eu fazer esse intercâmbio. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quanto mais eu lia, eu ficava com muita vontade de morar fora. Eu tinha muita vontade, na verdade, eu tinha vontade de viajar. Você cortou um pedaço aí. Nesse 1 ano e meio antes da gente morar junto, a gente fez um mochilão na América do Sul. Esqueci. E a gente já foi com a ideia vaga de, vamos fazer um blog de viagem e tal, porque ali é jornalista e eu era da área de TI, gostava do background, de fazer site. Falei, eu te ajudo com essa parte de site, posso tirar as fotos e tal, você escreve, a gente faz, E eu vamos tinha fazer. muita vontade de fazer um blog já há bastante tempo. Aí a gente aproveitou a oportunidade da viagem pra falar, vamos tirar umas fotos lá, sem E ter aí a gente noção nenhuma do que comprou tava uma fazendo. GoProzinha 3 na época, fez uns videozinhos sem nem saber o que ia fazer e ficou 1 ano parado esse material, a gente não fez nada. E aí quando a gente foi morar junto, 1 ano e meio depois, a gente tirou a ideia do papel, colocamos o blog no ar, que é o Vamos Fugir. Então começou com o Vamos Fugir Resolveu site, editar o blog. vídeo depois de 1 ano. Não, nem Pior é que o vídeo a gente não nem usava, ele editou. a gente não usou, era blog texto com foto. Texto com foto, era isso. E aí com isso a gente começou a produzir conteúdo de viagem ali, escrevendo e consumir mais conteúdo de viagem também para ter uma comparação, fazer e tal. E aí ela começou a consumir muito isso. E aí dentro do conteúdo de viagem ela via muita gente fazendo volta ao mundo, gente morando fora, vivendo como nômade digital. E eu lá no meu escritório, não no meu escritório, mas trabalhando no escritório onde eu trabalhava.
chegava em casa e ela, a gente precisa viajar, a gente precisa morar Eu também fora. trabalhava, Ih, a né? gente vai dar Mas eu volta ao ficava mundo. enlouquecida E com não sei o isso. quê. E pra mim não fazia sentido porque eu tava ali no corporativo, né? Eu tinha medo de falar, pô, beleza, dar a volta ao mundo, legal, mas e aí? É, Você o meu voltar e vai ser sonho, o quê? isso foi em 2000, quando a gente começou a conversar, entre 2014 e 2015. E eu já queria muito dar a volta ao mundo. O meu objetivo era dar a volta ao mundo. E eu via a galera fazendo isso nos blogs e tal. E ao mesmo tempo eu sou jornalista no Brasil e eu trabalhava como redatora de uma empresa corporativa. Então era muito chato, eu não gostava nem um pouco do que eu fazia, sabe? Eu falava, eu quero viajar, só isso que eu quero fazer, sabe? Eu tô fechada aqui numa sala de escritório, aí eu ficava na cabeça Convenceu o dele. meninão, hein? Convenceram ele. E aí até que a gente chegou num consenso assim, ele falou ali, beleza, eu topo ir, mas eu não acho que volta ao mundo seja melhor pra gente agora. Porque a gente vai ficar viajando, meio que sem rumo, a gente fala um inglês bem mais ou menos, na época o nosso inglês não era legal. Por que a gente não vai estudar inglês? Porque daí a gente mora um tempo fora, a gente pode até fazer uma pós, porque a maior preocupação dele era como voltar para o Brasil e se recolocar no mercado de trabalho. Porque na minha cabeça, eu Só dar um rolê. eu não tinha a ideia de ir morar fora definitivamente. Na minha cabeça a gente ia fazer um intercâmbio, a gente ia ou dar a volta ao mundo, mas sempre existia a volta ao Brasil na minha cabeça. Não existia a possibilidade, não é nem que eu não queria, não via como... É o que a gente pensa quando tá lá, não né? via Que é como um uma negócio possibilidade, bem porque impossível, na real. você aprende a ter uma carreira quando você tá no Brasil. Então eu tava construindo minha carreira, eu tava super bem na minha carreira, então, o natural vou fazer uma pós, vou subir de cargo, vou ser promovido e tal. Então beleza, pra isso, pra eu fazer sentido, eu parar minha carreira agora e ir pra fora, eu preciso evoluir de alguma forma, então eu preciso fazer o inglês e fazer uma pós. Então foi isso que eu coloquei na cabeça pra querer sair, mas no fundo, eu acho que eu já tava com a cabeça de tipo, eu não vou querer voltar pra essa vida, porque pode acontecer muita coisa. Porque foi esse o start de eu mudar de opinião e querer sair. Porque eu tava com 27 anos, trabalhando pra caramba, e fui diagnosticado com esofagite. E a causa dessa esofagite, segundo o médico, era estresse e má alimentação. E a má alimentação era por conta da rotina do trabalho e o estresse por conta da rotina do trabalho. Porque ele E aí eu trabalhava repensei até minha super vida. tarde, chegava em casa tarde, saía cedo no outro dia, não tinha Tomando tempo, só remédio trabalho. pesado pra Vida curar a do esofagite. Brasil. Com 27 anos eu comecei a Super repensar. jovem. E aí foi isso que mudou a cabeça, assim, talvez seja legal dar uma volta ao mundo ou ir pra fora, mas ainda não era 100%, né? Na louca, assim, volta ao mundo, não entrava. Então foi de passinho em passinho. E eu acho que pra estudar inglês. talvez se a gente tivesse feito a volta ao mundo naquela época, a gente não teria cabeça pra isso, entendeu? Então talvez não desse certo. Estaria Não saber preparado, também. estruturado. Então foi bom, mas tudo isso que o Ulisses falou foi um processo de uns 2 anos. A gente fala assim resumido, mas desde que a gente começou a conversar, esse lance dele estar com esofagite e tudo mais, foram 2 anos que a gente parou, olhou e falou, acho que não é isso, sabe? Quando você chega no domingo à noite, você fala, meu Deus, amanhã é segunda, não quero trabalhar, não aguento mais. Então a gente foi percebendo tudo isso até que a gente tomou a decisão e falamos, vamos morar fora. É uma decisão muito difícil, né? Muito difícil, cara. Largamos apartamento, casa, estabilidade de trabalho, tudo, família, tudo, né? E aí foi muito difícil, mas a gente falou, não, beleza, vamos. Aí começamos a pesquisar os lugares, então a gente considerou Canadá, a gente considerou Irlanda, a gente considerou Nova Zelândia. A gente chegou a tentar aplicar para o Working Holiday da Nova Zelândia, que tem um número limitado para brasileiros, tem uma data certa por ano, que você vai lá e aplica. Só que a gente tentou entrar no site e o site já caiu no dia, que era um dia. Porque exatamente num dia por ano e Praticamente muita impossível. concorrência, Praticamente impossível, Tem bem muita difícil. sorte ou saber dos esquemas. Aham. Não era o nosso E a caso. gente não sabia de nada, então não rolou. Aí quando não rolou, a gente falou, e eu sempre tive na minha cabeça alguma coisa com a Austrália. Sabe quando você pensa num lugar que você fala, mano, eu quero muito ir pra esse lugar, mas você não sabe nem o porquê, assim? Eu queria muito ir pra Austrália. Aí eu falei pro Ulisses, por que a gente não vai então, de repente, pra Austrália e tal? A gente começou a pesquisar, a gente foi se apaixonando, assim, a gente falou, é muito legal, tem, tipo, as praias, o estilo de vida, O clima se mais encaixava parecido muito com com o a gente. Brasil. E aí dentro das possibilidades, porque um dos requerimentos pra gente por conta financeira era poder trabalhar. E aí dentro das possibilidades, que era tipo Canadá, Irlanda, a própria Nova Zelândia e Austrália, que eram os principais países que tem esse programa de intercâmbio que você pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo, a gente não tinha a menor dúvida que era a Austrália, porque principalmente por conta do clima, a gente não gosta de frio. Para turismo, beleza, mas a gente não se via morando num lugar muito frio. Que neva. Que neva e tal. Então a gente falou, começamos a pesquisar e se apaixonar pelo lifestyle que a Austrália vende, assim. E a gente falou, é a Austrália, vamos pra Austrália. E aí batemos no martelo.
E aí, como é que foi a vinda pra cá? Vocês foram primeiro pra Sydney, não foi? Foi. A decisão de Sydney também foi por motivos assim, porque no Brasil a gente só ouve falar de Sydney e Melbourne, né? Mas foi por um desses motivos ou porque vocês queriam mesmo ter essa experiência numa cidade maior? Cara, na verdade a gente pensava em Sydney, que é o que a gente escuta, e um pouco em Gold Coast também. Eu já tinha ouvido falar muito bem de Gold Coast, parecia que eu gostava, mas aí a gente começou a entrar em contato com a agência e o rapaz da agência morava em Sydney e ele vendeu muito bem Sydney pra gente. Ele falou, é uma cidade linda, é grande, é bem organizada, tem emprego, tem não sei o que e tal. A gente não pensou duas vezes. Falou, Eu acho que tem dois fatores, assim. Um é que naquela época, isso foi em final de 2015, né, que a gente começou a pesquisar. Não tinha tanta informação quanto tem hoje em blogs sobre intercâmbio, né? O nosso caso, a gente faz conteúdo sobre Austrália. Já tinha alguns canais de YouTube que estavam começando a fazer conteúdo sobre isso, mas a gente não era consumidor de YouTube na época. Então, blogs, que era o que a gente o nosso mundo, era blog e texto. Não tinha quase ninguém produzindo conteúdo sobre isso. Então, não tinha tanta informação em português vender na Austrália. E aí a gente não tinha um lugar de preferência, assim. Então foi meio que o que a agência ofereceu. A gente questionou sobre Gold, e aí o cara adorava Sydney e falou, não, Gold só tem maconheiro, não vai pra lá. Porque não tem nada a ver. Você vê que é muita influência, né, de quem tá lá no Brasil e o que eles vendem. Sim, né? Que é muito, tipo assim, a gente não sabe nada, então a gente vai acreditar no que alguém tá vendendo pra gente. Né? E aí entre Sydney e Melbourne, Adelaide a gente nem sabia que existia. Nunca ouvi falar na minha vida. E aí Perth também, a gente já tinha ouvido falar, mas não sabia muito pouco, também. Assim. Então era isso, ou era Sydney, Melbourne ou Gold. Melbourne a gente já descartou logo de cara, porque a gente ouvia falar que era uma São Paulo melhorada, mas entre uma São Paulo melhorada e Sydney com muitas praias ou Gold, a gente preferiu Sydney ou Gold, e aí por influência da gente... Que é mais melhorada ainda. Então vamos pra Sydney e a gente não se arrepende nem um pouco. pouco. A gente ama, a gente amou morar em Sydney. A gente morou 4 anos lá, a gente gostou muito, muito, muito da cidade. A cidade é linda e cada vez que a gente chegava ali naquela parte que tem a Opera House, a gente olhava e a gente se sentia dentro de um filme, assim. E, tipo, durante os 4 anos a gente ia lá e a gente ficava, tipo, maravilhado, Não sabe? cai a ficha, cara. Não cai. Porque o Opera House é foda, né? É foda, muito lindo. E é o que a gente vê no Brasil, né? Quando fala de Austrália, já vem o Opera House. Você se sente no Procurando Nemo, cara. Então tá, aí vocês chegaram lá em Sydney, e como é que foi? Vocês foram estudando? Quem que foi estudando? Foi estudando o quê? Como é que foi? Sim, a gente foi para estudar inglês, então o Ulisses foi o titular do visto e eu fui como acompanhante. O nosso visto inicial ele era de 8 meses, que era 6 meses de estudo e 2 de férias. E aí ele estudou 6 meses e eu estudei 3 só. Esse foi o primeiro visto. Aí a gente ficou com ele 6 meses, gente, 6 meses passa muito, 8 meses, né? Passa muito rápido. Passa voando. Nossa, passa principalmente muito no primeiro visto. Que parece que é bastante, né? Mas quando você vai ver, você fala, não vou embora agora, nem fui. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Quando começou a chegar perto de acabar, a gente falou, nossa, mas agora tá ficando bom, tipo, agora a gente conheceu as coisas e tal. Mas ainda com cabeça de voltar pro Brasil, mas ficar mais um pouquinho. Ainda o que a gente viu na Austrália não foi suficiente, vamos renovar o visto. Mas sem nem pensar em imigração. A gente nunca, em nenhum momento a gente veio pensando em imigrar, a gente renovou pensando em imigrar, nada. A gente só queria ficar um pouco mais e curtir a vida. E também a parada de volta ao mundo também ainda nem pensava, começou aqui na Austrália. Tava guardadinha lá. Aquela minha ideia inicial que eu tentei convencer ele, ficou adormeceu. Mas tava guardadinha. Mas eu não esqueci não. Tava aqui, ó. Aí beleza, aí renovamos o visto. Aí eu virei a titular do visto, passei a estudar, eu fiz um VET de marketing. Então eu fiz, na verdade, 2 cursos, né? O certificado 4 diploma de marketing. Legal. Beleza, 2 anos de visto, tá? A gente pensou, pô, 2 anos é muito tempo e tal. E aí, nesse meio do caminho, a gente começou a ver que a gente gostava muito da Austrália. E que a gente começou a entender que existiam possibilidades, talvez, de ficar. E a gente foi pensando, e se a gente tentar, né? Aí fomos falar com a gente de imigração, aí fomos tentando por um caminho, reconhece profissão, aquela coisa e tal. Aí chegamos no final do visto, assim, bem resumido, tá? Renovamos mais uma vez. Aí eu renovei para fazer um curso de empreendedorismo. Legal. E o plano era, tudo em Sydney, seguir do empreendedorismo para um outro curso de marketing, né? Um advanced diploma de marketing. Só que até então, a estratégia para emigrar era pelo Ulisses, porque o Ulisses é engenheiro de computação. Então a gente reconheceu a profissão dele, a gente fez as provas de inglês, a gente tirou nota, tudo bonitinho, tudo certinho. Até que chegou um dia, que a gente estava com tudo certo, só esperando sair os resultados das provas. Eu estava de férias do Brasil,
E a gente ia voltar, a gente estava com a cabeça, a gente vai voltar, já vai estar tudo certo. A gente estava esperando a validação da profissão dali, que ia somar ponto no meu processo. Que ia sair mais ou menos nesse período das férias. Pra aplicar, na época era um 189, só para o pessoal também se situar. Que era o regional não, né? Não, é o nacional. Que nacional. aplicaria em Sydney. Mas Em com os Sydney, pontos de softwares. Na época nem existia regional, tinha nada dessas coisas, era em 2017, 18, eu acho. 2018, por aí. E aí tava tudo certo, a quantidade de pontos era suficiente para ser convidado, tudo. Beleza. Quando a gente voltou do Brasil, tinha acabado de reconhecer a profissão dali, a gente, pô, legal, vamos poder aplicar e tal. Reunião com o agente de imigração. Então, em julho, que era o período que a gente estava no Brasil, houve uma mudança de regra. E agora, para aplicar para a profissão do Ulisses em New South Wales, para um 189, precisa ter 2 anos de experiência part-time em New South Wales, na área. Na área. Ou um ano full-time, que a Ou gente um ano não podia, full-time. porque a gente era estudante, não pode trabalhar E aí foi full-time. um balde de água fria, porque eu não trabalhava mais na minha área, desde que a gente veio para a Austrália. Sempre trabalhei ou em hospitality, eu trabalhei de cleaner, trabalhei com coisas que eu nunca tinha trabalhado antes, mas que eu estava feliz com isso. E eu descobri que eu não queria mais trabalhar na minha área. E Olha como mudou a cabeça, e eu né? não O cara tava- no Brasil é, queria como já sair. mudou. Cara, que queria crescer na área lá. Não, então já mudou. Eu descobri que a vida pode ser diferente. E aí, eu não aceitava, não queria trabalhar na minha área para conseguir o visto. Para mim, o visto não estava acima de tudo. E aí a gente falou, tá, não vai rolar, eu não vou. Porque ou eu arrumava um trabalho part-time, a gente ficava mais 2 anos, só que aí nesse ponto eu ia perder ponto por idade já, porque eu já ia passar de 32 e eu não ia Aí é aquela conta louca, trabalhar né? Todo mundo feliz tá durante fazendo. esses 2 anos. Ou eu arrumava um sponsor, que aí ia ser pior ainda. Tipo, eu tinha currículo para arrumar um sponsor, mas eu não tinha energia, disposição, vontade nenhuma de trabalhar na minha área, principalmente com um sponsor e ficar dependente do... Mas daí nessa Empresa, época você empresa, chegou a pensar, tipo assim, bom, se não der certo, eu não quero trabalhar na minha área aqui, então a gente vai voltar pro Brasil e teoricamente você ia ter que trabalhar na sua área no Brasil. Não, porque eu já tinha mudado a cabeça a ponto de... Você ia chegar lá falar, e ia fazer outra se coisa. um dia eu voltar pro Brasil, a gente vai aprender a viver. A gente vai empreender ou vai fazer qualquer outra coisa. E nesse meio tempo a gente sempre continuou com Vamos Fugir em paralelo como um negócio que sempre foi um sonho que Vamos Fugir virasse a nossa Então já tinha fonte de dado renda aquela principal. chavinha, Sim. já tinha Aqui na trocado. Austrália trocou a chavinha dos Vamos Fugir. Troca começou a muito rápido crescer. aqui, né? A chavinha de tudo. Sim, começou a virar um negócio mesmo, a gente começou a fazer parcerias, então a gente viu, opa, dá pra ser um trabalho isso aí, entendeu? Legal. Mas foi aqui depois de um tempo na Austrália, assim. Mas o Ulisses, como nunca quis trabalhar na área, e a gente pensava em ficar, mas a gente também não tava com sangue nos olhos, assim, de tipo, Fazer de tudo. quero fazer de tudo, não dá pra ele, eu vou. Ou a gente não, Vou a gente pra ia- Darwin, vou pra Não. qualquer lugar. Igual vocês Não. falaram no Falando bem, vídeo né? que vocês fizeram com a gente no nosso Aham. canal, que vocês foram pra Tasmânia, foram não sei pra Não. onde e tal. Cara, a gente não, a gente queria ficar, mas a gente não queria De um qualquer jeito custo. leve. De um jeito leve, exatamente. E enquanto não foi dando, a gente, tá, vamos ficar então, que a gente tá gostando. Aí foi por isso que a gente renovou de novo, mas sem nunca pensar muito assim, entendeu? E aí, beleza. Aí, a outra possibilidade, quando a gente recebeu essa notícia de que a lei mudou, naquela época a gente já sabia que uma opção, aí começaram a surgir as áreas regionais, uma opção era a gente mudar para uma área regional, que aí também a minha profissão entraria e a gente abriria mais portas. Só que daí a gente falou, não, a gente ama Sydney, a gente não vai sair de Sydney, pra quê, sabe? De jeito nenhum, vamos ficar aqui. E a gente ficou e a gente continuou curtindo muito Sydney e tal, mas aí começou a bater aquela coisa, tipo, tá, e se não der na Austrália, pra onde a gente vai? O que a gente vai fazer? E aí a gente começou a ver que era uma busca muito difícil, que a gente não estava disposto a um monte de coisa pra ficar aqui, e que uma opção, aí voltou a ideia Abriu da a volta ao caixinha, mundo, abriu a digamos. caixinha da volta ao mundo. A gente falou, bom, se a ideia anterior já era da volta ao mundo, por que a gente não vai agora? A gente já tem inglês, a gente já teve uma puta experiência aqui na Austrália, conseguimos juntar um dinheiro, vamos aproveitar e vamos viajar. Beleza. Nessa fase eu já não tinha mais medo de o que Aí eu vou você fazer, já- me recolocar no Brasil. Porque você sabe que Já pô, tinha você passado. fez coisas aqui que daria pra você fazer no mundo inteiro e arrumar É. emprego e... E eu descobri que,
cara, a gente trabalha com qualquer coisa, fome a gente não vai passar e eu não preciso trabalhar num corporativo pra ser feliz, sabe? Eu não preciso ter uma carreira, sustentar. A gente descobriu que a gente é mais do que a nossa carreira, sabe? No Brasil a gente é a nossa carreira. Total. E aqui a gente viu que não, que é um Eu trabalho. sempre falo isso quando a gente grava vídeo com outras pessoas ou faz live, que eu aprendi que a gente não é a nossa profissão, né? No Brasil a gente geralmente, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente conhece alguém é o que você faz, o que você trabalha? E não, cara, a gente é a gente. Tipo, eu sou o Ulisses, que sou marido da Lígia, que sou filho do João da Jandira, que gosto de viajar. A sua vida mesmo. Isso me define. O que me define não é o engenharia de computação que eu fiz. Com o que você ganha dinheiro. Ou Exatamente. eu ser motorista de caminhão hoje. Não é isso que me define. O que me define é a minha personalidade, é o meu jeito de ser, ou são os meus gostos. E aqui não tem rótulo, né? E não tem na rótulo. Austrália. Exatamente. Isso dá uma liberdade tão grande pra gente quando a gente percebe que não precisa ter esse rótulo, né? Sim. Dá uma virada de chave mesmo, assim, muito grande. Aí ficaram prontos pra viajar o mundo. Então, aí a gente falou, beleza, acho que Tá faz bom, sentido. Acho que faz sentido viajar o mundo, isso era 2019. Vamos, e aí vamos comprar uma van, porque daí a gente viaja à Austrália primeiro e depois a gente viaja pro mundo. A gente comprou a van, a Derleia, que vocês conhecem. Todo mundo conhece aí, né? A gente tomou a decisão que aí dentro dessas idas e vindas de vista e tal, a única possibilidade dentro do que a gente estava disposto ou poderia estar disposto a fazer era a gente mudar de cidade e ir para uma regional. E aí a gente teria que vir no início de 2020. No início de 2020 a opção principal pra gente seria vir para Adelaide. E aí a gente tinha isso, ou a gente vai para Adelaide, ou o nosso visto ia vencer no final de 2021, que é agora. Ou a gente compra o nosso visto em Sydney Tinha isso. e junta uma grana a mais para poder viajar o mundo. E aí a gente falou, tá, a gente não quer a Austrália acima de tudo, que a gente realmente quer viajar o mundo. Então ali, no final de 2019, a gente bateu o martelo. A gente vai viajar o mundo, então a gente vai cumprir o curso dali de empreendedorismo que ela estava fazendo. E eu tava curtindo, que ela pra tava caramba, eu queria gostando. terminar, sabe? E a gente fazia sentido pra gente ficar mais também, um período também em Sydney, porque a gente gostava e conseguia juntar uma grana. Beleza, então vai ser esse o plano. A gente esquece migrar, a gente virou a chave, não vamos ficar na vamos curtir a Austrália. Austrália, juntar um dinheiro e vamos viajar. Em 2020, no final de 2020 a gente E vai não viajar. viemos pra Adelaide por conta disso, tomamos a decisão. Aí, Não viemos, é maravilhoso, né? Já entregou. Naquela época. naquela época. Aí, ok, começou 2020, a gente bombando, aí chegou a pandemia. Aí a gente, Que impossível de prever uma coisa dessas. impossível, gente. Ninguém conta com isso, sabe? E a gente, mas beleza, isso aí não vai dar nada. Isso aí em 2 meses, é quarentena, né? 40 dias. 40 dias a gente viaja. Tá suave. Aí passou, aí 2 meses a gente, não, acho que lá pro meio do ano, em julho dá, que o plano era viajar em setembro de 2020. Não, em julho dá. Aí chegou julho. Só piorando. Só Bagulho piorava, de morte, só piorava. tudo fechando. Tudo Aí a fechado. gente olhou pra cara do outro e falou, Li, a gente vai ter que tomar uma decisão, cara. Não dá pra viajar agora. O Brasil tava numa situação muito ruim da pandemia. A gente falou, não tem condições, não E dá. aí o cenário mudou. Aí o cenário era, beleza, a gente sabe que não vai poder viajar, cumprir o nosso plano, que era viajar em setembro. Tá, quais são as possibilidades? Ou a gente continuar esperando essa pandemia resolver, a gente ficar em Sydney até o final do nosso visto. E aí a possibilidade era ou a gente continuar até o final do nosso visto, que é agora, dezembro de 2021, em Sydney, juntando dinheiro, esperando a pandemia passar. Ou, Mas a gente tava meio sem mas a gente já rumo tava nessa meio sem rumo, época, sabe? Porque a gente também já tinha virado a chave, vamos dar a volta ao mundo. E aí, não vai aquela poder. quebrada. E aí a gente ia ficar naquela vida que, beleza, a gente tinha um prazo em Sydney, que era setembro de 2020. Sim. Só que aí, beleza, vou ficar mais um ano aqui, numa Fazendo o pandemia, quê, sabe? que eu Meio já sem- virei a chave e tal. É, Pô, já que a gente não queria voltar pro Brasil, não ia poder viajar ao mundo e a gente ainda tinha mais um ano e pouquinho de visto. Tá, talvez faça sentido então a gente correr atrás dessa cidadania, né, da residência, se é uma possibilidade que ainda existe, vamos mudar para Adelaide. uma Se vez que ainda a gente for tá na válida essa opção. Austrália, a gente pensou, a gente tá na Austrália, a gente quer uma mudança. E ainda essa mudança valendo a possibilidade de conseguir um visto, vambora. Mesmo Porque porque eu já tô aqui, tem né? a Não possibilidade tenho nada a também de conhecer Outra outra cidade, cidade na outra Austrália, cidade. né? Que também fazia parte do trabalho. trajeto de vocês. Exato, Sim, né? que a gente sempre curtiu viajar e tal. No e pior aí, dos casos, a gente não iria conseguir o visto e ia exeguir o nosso plano de Seguir o viajar o plano mundo em da algum viagem. momento. Já. aí beleza, aí pegamos nossa van,
atravessamos o deserto da Austrália Que legal. pra ir de Sydney até Adelaide, então foi uma viagem irada, assim, a gente ficou 20 dias viajando, Inclusive muito tem um monte de legal. coisa no canal de vocês nessa viagem. Tem. Toda a travessia lá do deserto e tal, foi muito legal. E aí É um dos chegamos em vídeos menos Adelaide. vistos e mais legais do canal. É Mais verdade. legal. Foi o que eu mais curti Mais trabalhoso, fazer. né? Mais Vou Mais colocar aqui no card, ó, pra vocês clicarem depois de terminar esses vídeos. Vocês vão Vê lá. esse vídeo que Boa. imagem top Foi uma vai das ter melhores demais. viagens que a gente fez, porque foi a mais inesperada, assim, porque não era um trajeto comum. Um trajeto comum pra quem vem de carro com tempo é passar por Vitória, porque aí vai fazer a Great Onshore Road. Que é maravilhoso. fazer, É também. fazer a beirando o costa, litoral. tá super É. bonito e tal. Só que Vitória tava fechada, as bordas, por Por conta causa da da Covid. pandemia. Por causa da pandemia. Então a gente não tinha outra opção a não ser vir pelo deserto. E aí a gente fez uma viagem que daria pra fazer em 3 dias, a gente fez em 15, aproveitando os pontos do deserto. Que é muito legal, Que né? é animal, Muito cara, é legal. muito louco. A gente pegou estrada de terra com canguru pulando assim do nosso lado. Ah. Irado. É tipo, é a Austrália, É a Austrália, clichêzona que você tem na Outback. cabeça quando você tá no Brasil, do Outback. É aquilo, assim, terra vermelha, os caras falando um inglês que você não entende uma palavra que os caras Que falam. na real não é inglês, né? É outra coisa. Mas foi, nossa, uma experiência muito Top. legal, assim, muito top. E aí, beleza, viemos pra Adelaide, aí sim, setembro de 2020, viemos pra cá. E aí, eu vim um pouco relutante, confesso, porque, cara, eu queria estar dando a volta ao mundo, porque eu já tava sonhando desde 2014 essa questão da volta ao mundo. Vim pra Adelaide, eu amava Sydney. Aí né, vamos, tipo, lá, né? cara, fazer o quê? Tem que ir, vamos de coração aberto. Mas eu tava assim, chateada, sabe? Hashtag chateada. Mas o meu racional não era nem pra convencer, porque convencida ela tava, mas pra tentar consolar, confortar ali, é que qual que era a alternativa diante do mundo não que a gente tinha. tinha? Tipo, pô, tudo que aconteceu diante da pandemia, a gente não podia reclamar de nada, cara. Não, a gente tava nossa, num a país gente tava que Muito bom. Graças tava a super Deus, tá tranquilo, muito bem. quase não teve número de mortes por conta do Covid. Mas a gente não tinha do que reclamar. A gente tava escolhendo entre Sydney e Adelaide, era isso. Não era nem E Duas sabe? cidade top. Sendo que Pois é. Sydney a gente já tinha vivido 4 anos e já tava até certo ponto saturado da vida que a gente tinha ali, já queria ver uma coisa nova. Então assim, Li, ou é isso, ou a gente vai ficar em Sydney. Não, e eu tava consciente, Então, tipo, era isso, mas eu era não pra tentar tava. consolar. Eu não conseguia ficar animada, tipo, nossa, vou morar em Porque a gente Adelaide. já queria era Eu viajar nunca o mundo. nem ouvi falar de Adelaide e eu queria viajar o mundo, entendeu? Mas beleza, a gente veio, aí no começo foi difícil, porque eu vim estudando, daí o plano mudou, era pro visto ser por mim, né? Pela minha profissão. Então eu tinha que estudar, trabalhar na minha área, morar 1 ano aqui. Beleza, no começo foi difícil, eu não queria estudar, eu tava estudando uma coisa que eu já trabalho com isso, então, sei lá, não via Maçante, muito, né? Não acrescentava não muito, acrescentava muito. Mas ao mesmo tempo a gente começou a passear, conhecer a cidade, fazer amigos, né? Começou a conhecer pessoas. Então foi animando, assim. Eu comecei a ver que a Adelaide era uma cidade muito bonita. Muito mais linda do que eu imaginava. Porque a gente nunca tinha vindo pra cá. Eu mal tinha pesquisado, porque eu tava meio relutante. Falei, não vou nem pesquisar, só vou. Não quero nem saber dessa Adelaide E a aí. gente toma várias conclusões, né, sem saber, assim, de outros lugares, né? Às vezes fala até mal, sem nunca E, cara, ter Tem usado, ideia, né? O pouco que a gente tinha ouvido falar era muito mal de Adelaide. Aham. Teve muito brasileiro que veio pra cá e falou mal em rede social, em grupo de Face. Falava Aquele boca a que boca, não arrumava assim, né? trabalho, que a cidade era muito chata, que não tinha o que fazer e tal. E talvez pra uma pessoa solteira, pode ser, eu não sei dizer porque Depende não é da minha vida da experiência. pessoa, né? É. Pra vida que eu e ele temos, Nossa, sensacional a cidade. Que pra lugar falar da bem a hora. verdade, a gente tem uma qualidade de vida melhor hoje aqui em Adelaide do que a gente tinha em Sydney. Porque aqui é mais barato, o aluguel é muito mais barato do que a gente pagava lá. Tudo mais perto, Tudo pra mais passear. perto, a gente consegue ter um acesso maior às coisas, até restaurante acaba sendo um pouquinho mais barato, então a gente consegue sair com mais frequência As quando é que a praias gente são gosta. lindas, As praias são lindas. tem então, vinícola a 15 minutos de onde a gente morava, Sim. que era da onde vocês moram. Então, assim, no final foi muito legal pra gente ter vindo pra cá, sabe? Deu uma mudança boa, a gente conheceu um monte de gente. Então, pra gente foi um up muito bom. Eu acho que se a gente tivesse ficado em Sydney, a gente ia ficar meio borocochô, assim, Aquela sabe? mesmice. É, Já naquela tava- E mesmice. acabou que antes de vocês viajar o mundo, conheceram uma cidade Conheceu nova. uma cidade. Então, mas aí qual que foi a saga? Ai, aqui em meu Deus, Adelaide? conta o que aconteceu aqui em Adelaide, que eu tô curiosa. Essa saga foi tensa, porque aí viemos com a intenção do visto, né? Falando, beleza, vamos lá pegar esse visto então, vamos tentar pelo menos. Aí, com essa ideia, estudar, trabalhar na área 6 meses, morar 1 ano. Chegou nos primeiros 4 meses, eu Em acho, janeiro, mudou a lei de a novo. lei mudou. Aí a gente, putz, já vi esse filme uma vez, né? A lei já mudou uma vez.
Aí mudou, eu não podia mais, não precisava mais estudar, só que como eu sou estudante eu preciso estudar pro visto. E aí eu tinha que trabalhar na minha área, só que eu tinha que ser registrada, porque eu trabalhava pelo ABN. Eu sou freelancer, né? Então eu tinha que ser registrada aqui e poderia ser 6 meses ainda. Daí a gente falou, tá, vamos tentar. Deu 6 meses, a gente tentou aplicar. E aí, e aí a minha profissão, que já tinha sido reconhecida lá atrás como jornalista, saiu da lista. Aí a gente fez um novo reconhecimento de profissão, que inclusive graças a Dé, que me deu a dica, reconheceu uma segunda profissão como copywriter daí. E beleza, falamos, ok, agora temos esse caminho, temos 2 caminhos, só que eram caminhos diferentes. Aí Tirou notão, gente. Então. Arrasou no teste do PTI. Porque daí o plano inicial eu precisava de muito mais ponto para conseguir. Então o que eu fiz? Tive que fazer a prova de inglês para tirar a nota do PTI. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Consegui. Tirei a pontuação, consegui os 20 no PTI. Aí com isso eu tinha 2 profissões. Uma que precisava de uma nota alta e a outra que precisava de 6 meses de trabalho. Beleza, fomos pela de 6 meses de trabalho quando completou, né? Aí aplicamos, só como eu trabalhava no ABN, eles negaram o pedido, não foi o visto, gente, foi a aplicação, né? O Expression of Interest, que é quando você pede pro Estado, tipo, oi, tô aqui, me chama. Te mandar um convite. E eles não convidaram. Porque eles falaram, não, você não é registrado no TFN, E a você tem gente que já ser. sabia que poderia não Sabia. chamar, porque a gente sabia dessa Detalhe. restrição. A gente aplicou sabendo do Valeria o risco, risco, mas valeria não tinha nada o pra não a perder. gente já tinha, então vamos aplicar e beleza, né? Aí não rolou. Na altura do Aí campeonato, tudo que a gente tinha levado de tapa na cara era só mais foi um. só mais um, vamos. Aí Que é a beleza. Austrália que dá muito tapa na cara, né? Pô, é soco, cara. Com aquelas, soco. Com aqueles Tá, negócios. E é Soco tipo, a hora que inglês, você tá caído, a hora que você vai levantar, você toma outro, Oh, sabe? E foi, Pra você foi que tá exatamente assistindo isso. aí, Kevin, vem preparado pra tomar porrada. É, pra tomar porrada, gente. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque daí esse não rolou, fomos pelo outro caminho, que eu tinha tirado a nota do inglês, então eu tinha uma pontuação super alta, eu consegui 95 pontos no total. Só que aí era por um outro caminho, que era o Talent Stream do estado, né, regional. Então, era diferente lá, tal, enfim, fizemos tudo que tinha que fazer e o estado simplesmente não quis convidar. Falou, olha, E não deu justificativa. Foi... não interessa pra gente. E eu achava que realmente isso podia dar certo, sabe? Então eu tava criando uma expectativa grande e foi a 3ª vez que a gente tomou esse baque. E aí a gente ficou, é muito desgastante, sabe? Esse ano todo, por mais que a Adelaide tenha sido muito bom pra gente, foi um ano muito desgastante no quesito visto, no quesito imigração, assim, emocionalmente é muito cansativo, né? Fazer a prova de inglês, trabalhar, estudar e tal. Esperar, é uma angústia, assim, uma ansiedade absurda. E é mais cansativo ainda quando isso não é a sua prioridade. Então, Que sempre foi o nosso caso. que a gente tinha vindo como um plano B, assim, era uma tentativa real, a gente realmente tentou, mas não era a nossa prioridade principal da vida, né? Aí a gente, beleza, parou e falou, cara, não tá legal, a gente não tá feliz, a gente tinha chance de continuar aqui, só que a gente teria que ir para um outro caminho, mudar de área, começar de novo, talvez demorar 3, 4, 5 anos. Tinha até a possibilidade de continuar na área, com uma possibilidade de sponsor pra você. Eu recebi uma proposta de sponsor. Mas a gente Mas sabe não quando não você ficaria já tá, feliz. tipo, putz. A gente não queria mais, sabe? Já deu, né? A gente fala, a Austrália fica, quem quer realmente fica, mas tem que querer muito. Tem que querer muito. Tem. E a gente nunca quis É, muito. exatamente. E aquela coisinha da viaginha, Ah, o da bichinho da mundo viagem ali. é aí, ó. Aí a gente falou, tá, beleza, agora o mundo tá melhorando com o negócio de Covid, já tem vacina, já tem vários países abrindo fronteira e tal. Por que não? Vamos tentar? Aí a gente começou a pesar e depois de um longo processo de pensar, de fazer terapia, de tudo, a gente viu que acho que talvez seja a hora, sabe, da gente dar a volta ao mundo, porque não tava fazendo bem pra gente aqui. Por mais que a gente ame a Austrália, é um lugar incrível, a gente moraria aqui pro resto da vida tranquilamente, mas não tava fazendo bem pra gente agora. Então a gente falou, porque vamos seguir, vamos fazer outra No coisa. meio desse caminho todo, tipo, o plano ideal seria viajar o mundo com a certeza de que se a gente quisesse voltar pra Austrália como residente, a gente poderia. Mas não foi possível nesse período e a gente não queria continuar Quando nessa vocês vão busca por fazer residente pra... Pô, a gente quer ter filho, a gente quer, sabe, fazer Tocar outras a vida, coisas, né? tocar a vida, que a gente fica adiando. Empatado, né? Porque, pô, vocês têm filho, vocês sabem como é. É possível viajar com filho? É. Claro. Mas a viagem que a gente quer fazer com filho dificulta muito. Total. Você muda total. Não é o que a gente quer fazer agora. Talvez então, nem aconteceria. talvez não seria. Teria que adaptar. Seria maravilhoso, poderia ser muito bom, mas
não é o que a gente planeja hoje. Então a gente não queria ficar adiando mais vários planos da nossa vida enquanto a gente não conseguia residência. Tipo, Daí a gente esquece falou, residência, se a vamos gente seguir em quiser frente. buscar a Austrália um dia, a gente volta pra cá, a gente ainda tem idade pra isso. Sim, a gente tá Vamos seguir indo, nosso a gente sonho. resolveu ir sem fechar as portas da Austrália. Então pode ser que daqui a um tempo a gente queira voltar. E a gente volte com uma outra cabeça, mais focado em imigrar, mais disposto a fazer as coisas, mas eu acho que tem que ter um momento, você tem que querer muito, você tem que estar no momento disso também. Se não é o seu momento, é muito difícil você querer e é muito difícil você continuar por uma coisa que não é o principal, o seu foco principal, E sabe? vocês ainda vão conhecer tantos lugares da hora que de repente muda Tem também. como, Não, né? a Austrália não, agora é aqui que eu quero estar. Pode ser. A gente tá aberto, sabe? É isso, o mundão tá aí. O mundão tá aí. É aquele negócio, voltando lá pra 2016, quando a gente veio pra cá, a gente achou que ia ficar aqui 8 meses, a gente ficou 5. Então, É, ficou 5 5 anos. anos. Nunca sabe, né? 5 anos. Aí que pode agora, acontecer? a gente tá indo embora. Semana que vem, Pois é, bom. a partir do dia que a gente grava esse vídeo, semana que vem a gente embarca. Aí a gente vai pro Brasil ver nossa família, que faz 2 anos e meio que a gente não vai pra lá. Ai, que delícia. Não conheço meu sobrinho que nasceu, Ah. tipo, a gente tá doido pra ir pra lá. Então a gente vai ficar um tempinho com a família. E no total vão ser 6 meses no Brasil, entre um tempo com a família e um tempo viajando pelo Brasil. Conhecer, que a gente vê que a gente conhece muito pouco o Brasil. A gente viajou um monte pela Austrália, mas o Brasil mesmo a gente mal conhece, sabe? Então a gente quer conhecer um pouco do Brasil e de lá a gente vai pra outros lugares. E a gente gosta de viajar com calma, sabe? Porque a gente trabalha online, então a gente vai viajar trabalhando. Então a gente vai ficar 1 mês, 2 meses em um lugar, trabalha, tem uma vida e viaja e conhece ao mesmo tempo. E vai indo, assim vai indo e vai conhecendo lugares, como você falou. É, E legal. gerando conteúdo. E gerando conteúdo, Sim. Agora o foco... É num esquema mais nômade digital do que o que a maioria das pessoas interpreta quando ouve o termo volta ao mundo. a gente fala volta ao mundo É. porque é forma de falar. Eu mas- sempre falo, eu gosto de sempre frisar isso, que eu não gosto muito do termo volta ao mundo por conta disso, porque se fala volta ao mundo, as pessoas pensam que você vai conhecer 200 países, que eu nem sei se tem 200 países, né? Todos os países, e em um ano, e vai ficar 3 dias em cada lugar, ou vai ficar uma semana, coisas rápidas. Não é o que a gente quer, eu respeito esse tipo de viagem, a gente já fez viagens desse tipo também, talvez a gente faça em um outro país em um lugar mais rápido, mas a gente gosta muito de viver a experiência, de sentir a cultura do lugar, de ficar com calma, e a gente vai estar trabalhando, produzindo conteúdo e trabalhando também para cliente. Então a gente vai precisar de tempo e ter mínimo de uma rotina durante a viagem. Então a gente quer ficar 1 mês em um país, 2 meses num outro país, e aí fazer viagens menores durante o fim de semana, ou durante a semana mesmo, faz um bate-volta. A gente vai meio que Sentir bem morar em vários vários lugares, países. assim. assim, Se 1, 2 meses vai virar mais, vocês vão Pode ver. ser, Talvez, mas a gente gosta que ele fica mais tempo sim. no E país, é por sabe? isso que a gente não tem um roteiro de volta A ao gente mundo. não tem. Que a gente Muita vai gente pergunta, mas a gente com o não coração tem. aberto e sabendo que a gente precisa dessa flexibilidade. Tipo, É. tô 1 mês nesse país, mas pô, tá legal aqui. Acho que vale a pena a gente ficar 3 e nisso a gente programa o próximo lugar. A gente fica De Ou boa. tá ruim, vai embora. Ou tá antes. ruim, vai embora É. antes. A gente quer ter essa. E a gente esse não jogo tem na também hora. um limite de tempo, assim, tipo, vai ser uma volta ao mundo do ponto A ao ponto B em 1 ano. Não, a gente não tem. A gente talvez fique 1 ano, talvez 2, talvez 5. Talvez a gente veja que não é tudo isso que a gente pensa e em 6 meses a gente fala, não rolou, E não aí a gente gostamos. volte pra Não Austrália, sei. temporada do máximo. Vê- Aí, gostaria. Tem que ver se eles voltam a ser nosso vizinho, né? Porque estão perdendo vizinho aqui, porque pra quem não sabe, eles moravam aqui no Nosso na quintal. nossa casa. Muro, gente, é verdade. Perdemos vizinhos Perdemos agora. vizinho, é. E eu acho que também a Austrália tá perdendo, infelizmente, né? Fez tanta mudança no plano de vocês, ou felizmente, não sei. Mas a Austrália tá perdendo 2 ótimos profissionais, 2 pessoas honestas, do bem, que poderia ficar aqui, contribuir, continuar gerando, né, dinheiro pra economia e tudo mais. Mas deu esses tapas na Olha cara, aí. né? Vou colocar aqui, ó, Scott Morrison. Olha aí, É, se o a primeiro-ministro vê isso, ele porra, Você não sabe se tá manda o perdendo. visto né, na hora. Eles vão embora quinta-feira, dá tempo. Só me manda um direct lá no Instagram que eu te respondo. Vou pensar, agora Vou vou pensar dar no seu difícil. caso, é. Mas por toda essa saga de imigração que vocês passaram, olhando pra trás, assim, se vocês soubessem alguns anos atrás que vocês passariam por isso, vocês teriam feito tudo de novo? Ou vocês teriam, talvez, feito aquele plano de só juntar o dinheiro em Sydney mesmo, pra depois dar a volta Eu ao teria mundo? feito diferente, eu teria vindo com a cabeça de ficar. É. Porque Desde o isso, comecinho, eu acho. a lei muda muito, É. mas o quanto antes você começar a se preparar,
mais fácil vai ser. Não vai ser fácil, menos difícil vai ser. E quando a gente chegou em 2016, era agosto de 2016. Naquela época, o Skill Divisa, que hoje virou lenda, o Skill Divisa, né, o famoso Skill Divisa, era 60 pontos da nota de corte, né, o mínimo. E para minha profissão costumavam chamar com 70, com 75. Era a gente juntos somava 85 pontos. Então, se eu aplicasse naquela época, provavelmente eu estaria cidadão hoje, nem residente. Porque faz 5 anos isso. Só que a gente nunca teve essa cabeça. Só que a gente nem preocupado chega a gente nem sabia, nem preocupado com reconhecer profissão eu tava. A gente foi começar a ver isso 2 anos depois. Nisso, nota de corte da minha profissão já estava mais alta. Então a gente já tinha que ir pro de New South Wales, que somava ponta, foi sempre dificultando. Então a gente começou a corrida meio que pra trás. Mas a gente poderia ter renovado um visto mais estrategicamente, sabe? Pensado, é que a gente nunca parou e falou, não, vamos ficar? Vamos, então vamos fazer. A gente nunca quis, entendeu? Então a gente nunca se preocupou. A gente foi deixando acontecer e vendo o que dava pra encaixar ali no que aconteceu, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa, se a gente pudesse, desde que a gente pisou na Austrália, a gente já se preocuparia com imigração e ter um plano. E correr atrás bonitinho, direitinho, porque a gente, sabe? todos nós, né, que fizemos, que faz vídeos, assim, conteúdo, é o que a gente sempre fala. Vem com plano, né? Apesar de você não saber se é realmente o que você quer ou não, mas vem com plano. Depois você vê, né? Mas vem com plano. Mas tem alguma noção, né? Se você já acha que quer imigrar, tenha isso mais ou menos na cabeça. Porque a gente não sabia que se queria, mas a gente também nunca parou pra pensar, sabe? Então eu acho que isso teria mudado muito. Agora, se, por exemplo, depois, né? Se naquela época ali de vir pra Adelaide, se a gente soubesse que a gente ia tomar tantos tapas na cara aqui em Adelaide, eu acho que a gente teria vindo mesmo assim. Talvez a gente teria vindo e eu teria levado mais na boa, porque eu sofri muito com tudo isso. Se eu já soubesse, eu acho que eu ia falar, eu vou pra Adelaide curtir, conhecer uma cidade nova, vou viver uma experiência, e depois disso, seja o que, sabe, o que for, e beleza. Só que não, eu vim muito na vontade de dar certo. E eu sofri muito com tudo isso, foi muito difícil pra mim. Então eu acho que eu levaria mais na boa. Porque no final, o resultado é o mesmo. Sim. Só que eu ia sofrer menos nesse processo, entendeu? Agora, diante de tudo isso que vocês passaram, né, de toda essa saga aí nesses anos, Ulisses lá de TI, o que você aprendeu com a Lígia nessa maluquice dela, né, de dar a volta ao mundo? E a mesma coisa você, Eli, o que você aprendeu com Ulisses ao longo dessa jornada? Tá, eu acho que é bem engraçado até, porque parece hoje, assim, vendo a gente conversando, pensando na volta ao mundo, dá a impressão de que a gente meio que inverteu os papéis. Porque o Ulisses antes ele tinha medo de largar a carreira e medo do que ia ser no futuro. E eu era tipo, não, vamos aí, vamos viajar e tal. E hoje ele tá muito mais desencanado disso. Quando a gente às vezes para pra pensar, tipo, tá, mas a gente vai viajar 3 anos e depois dos 3 anos? Se a gente quiser ter filho, como que vai ser? Eu fico preocupada com isso. E ele, tipo, Li, vai dar certo, cara, vamos. Você tá parecendo eu no Brasil, ele fala, sabe? É bom que deu uma equalizada, né? Então, tipo, um equalizou. Eu acho que isso acontece um pouco, talvez um pouco pela fase da idade, assim, porque quando a gente saiu do Brasil eu tinha 27 para 28 anos e hoje eu já tô com 34, né? Então, mas eu acho que seria o oposto. Hoje, normalmente quando a gente fica mais velho, a gente fica mais medroso. Né? Não sei, mas eu acho que o principal é o fato de o mais difícil pra mim foi ter saído do Brasil. Foi ter mudado a cabeça lá de viver algo novo. E vivendo esse algo novo, que foi aqui na Austrália, e aprendendo que eu não preciso necessariamente ter uma carreira, que eu posso trabalhar com outras coisas, o fato da gente estar junto e ver que quando um não pode, o outro segura, da gente fortaleceu muito o relacionamento também, a confiança no outro. Porque, pô, a gente veio pra Austrália e a gente tinha o quê? 2 anos morando junto? Tinha acabado de casar, mas a gente morava junto já há 1 ano e pouco, 2. Então, assim, era ainda recente, né, o relacionamento debaixo do mesmo teto. E aqui não tem família ajudando, não tem ninguém, cara. Era eu e ela. Então, acho que não que eu tivesse dúvida antes, mas se existisse uma pontinha de dúvida que não existia, mas virou 100% de certeza que a gente tem um ao outro pra contar. Sim. E que na hora que é pra segurar a onda, a gente segura. E a gente passou por muitos perrengues aqui que a gente viu e falou, pô, se eu não tivesse ali, não teria suportado. E eu sei que vice-versa, que é recíproco. Então acho que isso me dá muita segurança pra saber que, meu, não é volta ao mundo.
que for, tipo, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer Sim. acontecer, Tá sabe? junto já era. Não tenho mais aquele medo, porque o meu medo lá era como eu vou me recolocar no Brasil. Hoje eu sei que eu não vou me recolocar no Brasil mais. Se eu voltar pro Brasil, vai Não é o que ser... você quer. Eu posso voltar hoje pro Brasil, que eu não vou me recolocar no mercado corporativo. A gente vai fazer alguma coisa, a gente vai empreender, a gente vai trabalhar como nômade, não como nômade, mas como remotamente digital, online e tal. Vai ser diferente, não vai ser a vida que a gente tinha. Isso eu acho que é uma coisa que a Austrália ensinou a gente, assim, que a gente se reinventa. Seja lá o que acontecer, quantas vezes a gente não saiu de um trabalho e foi para outro totalmente diferente e teve que se reinventar e aí aprender uma coisa nova e no final sempre deu certo, sabe? A gente fez o negócio funcionar. Sim. Então agora eu acho que a gente passou a acreditar, eu principalmente, porque eu tinha muita insegurança até, eu passei a acreditar muito mais em mim mesma, tipo, não, eu consigo fazer. A gente junto vai conseguir fazer a parada dar certo, entendeu? Então isso dá uma segurança também, por mais que eu fique um pouco assim, eu sou muito mais segura, principalmente se for relacionado a trabalho. A viagem eu sou de boa, porque eu sempre quis, né, gente? Tô realizando um sonho da minha vida, cara. O olhinho dela até Eu tô realizando o meu sonho, mas eu fico um pouco apreensiva, mas assim, eu sei que a gente consegue se reinventar, seja lá como for, E o entendeu? legal é que esse salário do casal, de ficar mais unido, é bem isso mesmo. Aqui você vem pra Austrália em casal, das duas uma, ou você fica muito unido, ou você separa. Que acontece muito também com vários casais. Mas é legal, isso é... Porque mexe muito, Mexe. né? E essa experiência de morar fora é aquela coisa, né? Eu costumo falar, quando você vê, não é impossível você desver. Você viu uma vez, tá visto, já era. E morar fora é a mesma coisa. Quando você vai, faz o intercâmbio, ou mora fora por tanto tempo quando vocês ficaram fora, né, do Brasil, cara, é impossível você agora, né, pensar só naquele mundinho que tinha no Brasil. Agora você tem, assim, um mundo, né? A Você sua tem cabeça um faz país, outra cultura. né? Você vê que tem muitas outras possibilidades. Quando a gente tava lá, a gente enxergava uma possibilidade. Isso. Agora, tipo, tudo é possibilidade, sabe? Então, e é por isso, é exatamente por isso que eu tenho essa segurança, porque eu sei que o que a gente vai fazer pode abrir tantas possibilidades, só que são possibilidades que a gente nem imagina. Que a gente vai ter que viver, vai ter que dar a cara a tapa pra ver, pra saber o que pode acontecer. Mas vai acontecer, vão ter muitas oportunidades, só depende da gente agarrar ou não, a gente escolher e fazer uma E é muito bom aprender coisas, né? Nossa, Total, eu Leva adoro. pra vida, né? Eu adoro. E no vídeo do canal deles, quando eles entrevistaram a gente teve um bate-papo lá com eles, a gente chegou à conclusão, aliás, a gente já sabia, né? Mas a gente acabou discutindo isso no vídeo, que a Austrália não é para todos. Exatamente. Né? Uhum. Agora a minha pergunta pra vocês. Vocês acham que as pessoas que estão no Brasil, elas devem fugir? Elas devem, né? Tem a ver com o nome do canal de vocês, né? Do Vamos Fugir. Vocês estão fugindo também daqui? Como é que é essa coisa do fugir pra vocês? Eu brinquei no início do vídeo, né, falando que a gente tá fugindo da Austrália, mas pelo um trocadilho pelo Vamos Fugir, que é o nosso canal. Mas a ideia do Vamos Fugir, na verdade, não é incentivar as pessoas a fugirem do Brasil ou fugir da Austrália, não. É fugir, é mais relacionado com a vida que a gente tinha no mundo corporativo, fugir da mesmice, fugir da rotina, fugir da bolha. Abrir a cabeça. Eu não tô falando sabe? pra ninguém pedir demissão e vir pra Austrália. Se o cara tá feliz ali, tudo bem, mas é fugir do óbvio, sair um pouquinho da caixa e fazer algo diferente. E fazer uma viagem. Tem gente que mora na mesma cidade e não conhece um parque legal ou uma cachoeira que tenha 30 minutos. É abrir a cabeça pra esse tipo de coisa pequena, assim. Foge um pouquinho do Fugir seu do óbvio normal, que você tá acostumado, faz sabe? uma coisa diferente, porque fazendo coisa diferente que a gente aprende. Então a ideia do nome do Vamos Fugir, além de ser também inspiração por causa da música que veio dali, é mais essa. Acho que a parte mais filosófica do nome vem daí. Vem daí, Mas eu acho assim que não é porque a gente resolveu ir embora depois de que a gente tomou essa decisão baseada em toda essa história que a gente contou aqui. Sim. E eu não acho que é por isso que quem tá no Brasil precisa olhar e falar, nossa, mas ir pra Austrália pra migrar é muito difícil, eu não vou. Não é assim, porque cada um tem uma história diferente, cada um vai ter uma trajetória diferente aqui. E eu continuo falando que a Austrália é um lugar incrível, que quem tem vontade de vir, venha mesmo, porque vale muito a pena. A gente viveu 5 anos aqui, se a gente não tivesse gostado, Imagina. vocês poderiam chamar a gente de louco. E também a gente não pode mentir e olhar pra falar pra vocês que é fácil. Exatamente. Olha, vem que é fácil, porque a gente vai estar mentindo. Fácil não é. Não é pra ninguém. Ninguém aqui que tem não um é visto vai fácil. virar e falar, foi fácil, gente. Cada um tem uma história, tem um nível de dificuldade diferente, mas
não tem como dizer que é fácil, sabe? Mas eu acho que vale a pena. Mesmo que aconteça, não tô dizendo que vai acontecer, mas se acontecer, da pessoa vir, ficar aqui um tempão como a gente, tentar, e não rolar, e ela chegar à conclusão de que, sei lá, vai seguir outro caminho, a experiência que ela teve aqui é tão válida que vale muito a pena, gente. Independente do final, sabe? Da imigração ou não. Que é aquilo que a gente falou, não lembro onde, mas que a gente vai embora da Austrália, mas a Austrália não vai embora da gente. No sentido de que tudo que a gente viveu aqui, a gente vai levar com a gente. Tudo que a gente evoluiu, que a gente aprendeu, que a gente errou. Filhos. Com certeza. Tudo formou. O nosso caráter hoje, a nossa personalidade é outra. Diferente do Ulisses da Lígia que chegaram aqui em 2016, com tudo que a gente viveu. Nossa, muito diferente. Caramba, muito bom a história, né? É uma história. Segura esse podcast aí, galera. Longa-metragem. Bom, mas pra quem chegou até aqui e assistiu o vídeo, acho que valeu a pena escutar essa história aí. Espero que o pessoal tenha chegado nessa parte. Vai chegar sim, né? Quem chegou até o final, coloca aí, hashtag vamos sentir saudades. Porque Ah, nós vamos sim. sentir saudades. Vamos mesmo, né? Foi muito bacana a experiência que a gente teve com vocês, a amizade, né? Que vai durar aí por muito tempo, mas obrigada por ter essa história também muito inspiradora e que é uma lição de coragem, né? Em vários aspectos. Né, de encarar os medos e de correr atrás do sonho, né? Então tem muita gente que tem o sonho de migrar, e isso é o sonho, né? Como é o nosso. Agora o de vocês é um outro sonho, que é um sonho de morar em vários países e dar a volta ao mundo, como você falou e tal. Então, parabéns por vocês terem tomado essa decisão de, no fim das contas, perseguir o sonho de vocês e ser feliz, né? Acho que o que mais importa. E eu espero ver vocês no Havaí. Opa! Tô ligado que vão passar pelo Havaí. É meu sonho conhecer o Havaí. A gente já te manda uma mensagem. Eu quero ter casa pra ficar quando eu for lá. Pode vir. Gente, só agradecer vocês. E, cara, se tem uma coisa que a gente vai sentir, a gente falou isso no nosso canal já outro dia, a gente vai sentir muita falta da Austrália, a Austrália é maravilhosa, mas o que vai mesmo fazer a gente sentir falta são os amigos que a gente fez aqui, cara. Porque isso é o que muda toda a experiência, assim. Sem amizade, eu acho que é só mais um lugar. As amizades aqui são muito fortes, né? Países legais, a gente vai conhecer viajando, melhores ou piores, coisas boas e coisas ruins, a gente vai encontrar no mundo inteiro. Total. Mas as amizades é o que fica, É o que o relacionamento fica. que a gente criou aqui, os laços que a gente teve, isso aí é pra sempre, não adianta. Essa é a parte que a gente chora. Valeu por ter Obrigada. participado aí. Valeu Obrigado por bastante, gente. despender esse tempo aí. Que é isso. E foi Em troca de muito um bom. jantarzinho, uma mulher. Jantarzinho que rolou antes do Veio vídeo várias aqui, ó. Mas valeu mesmo e boa viagem. Obrigada. Valeu. Valeu, gente. É Obrigada. isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí pra gente. E see you. Até a próxima. Tchau, tchau.